Primeiramente, queria agradecer a todos que inscreveram em nosso canal e têm nos acompanhado. Ainda não é inscrito? Inscreva-se. O tema que iremos abordar é um tema muito importante: psicoterapia infantil, ou podemos chamar de ludoterapia. Aprenda, passo a passo, o que significa essa terapia e como ela poderá ajudar nos dias de seu filho, seja em uma atividade escolar, no dia a dia ou mesmo dentro de casa. Muito obrigado e um ótimo vídeo. Psicoterapia infantil. A psicoterapia adaptada para tratamento infantil, através do qual a criança, brincando, projeta seu modo de ser. O objetivo dessa modalidade de análise é ajudar a criança, através da brincadeira, a expressar com maior facilidade os seus conflitos e dificuldade, ajudando-a em sua solução, para que consiga uma melhor integração e adaptação social, tanto no âmbito da família como na sociedade em geral. O terapeuta observa e interpreta suas projeções para compreender o mundo interno da criança. Para isso, buscam-se instrumentos através dos quais as projeções são facilitadas, uma vez que quando menor a criança, mais difícil é para ela verbalizar adequadamente seus conflitos. Podem ser brincar de casinha, criação e prática de histórias e contos de fada, jogo do rabisco, desenho, pintura, modelagem, dentre várias outras atividades. Ao brincar, a criança de alguma forma sabe o que está expondo, porque ali ela atua representando as situações que afligem, como colocada toda a sua energia, atenção e emoção na brincadeira. Ela intui que está como que transparente ao olhar do outro. Brincar é uma forma de linguagem tão clara para a criança que ela pensa ser o seu significado compreensível também para os outros. É por essa razão que, às vezes, ao terminar uma sessão, ela pode pedir ao terapeuta que não mostre sua produção aos pais. Pode ser, por exemplo, um desenho que ela fez de sua família, no qual ela desenhou o pai afastado no canto da página, em tamanho bem menor. A sua obra pode estar denunciando dificuldades de relacionamento na dinâmica familiar, as quais ela não se sente autorizada a abordar e com as quais não sabe tampouco lidar desse modo, não pode expressá-las e pede a cumplicidade do terapeuta para mantê-lo em segredo. A maioria das crianças adere facilmente à psicoterapia e adquire em relação ao terapeuta confiança suficiente para se expor brincando livremente. Outras, porém, por várias possíveis motivações internas, esquivam-se das atividades projetivas, preferindo os brinquedos cujo grau da exposição é muito menor, como jogos, por exemplo, em que as regras e o comportamento são brevemente determinados, reduzindo bastante o grau de sua exposição. Nessa situação, fica mais difícil uma intervenção interpretativa de finalidade diagnóstica, porque sem o recurso da atividade projetiva e sem a verbalização do conflito, as sessões correm o risco de se tornar apenas uma hora de brincadeira. Nesses casos, faz necessário que novos recursos sejam introduzidos no sentido de facilitar o acesso do terapeuta
a problemática central da criança. Para isso, é fundamental que, primeiramente, tenha sido construído um vínculo terapêutico adequado e que o profissional tenha flexibilidade para seguir novos caminhos de acordo com o gosto, necessidades e recursos da criança. O que importa na terapia é que o contato com as emoções aconteça. O processo de elaboração vai dando-se à medida que o analisando compartilha sua dor, anseios e experiências traumáticas de uma maneira mais livre de críticas e mesmo de autocensura. A participação do terapeuta nesse tipo de trabalho é bastante mais ativa do que seria numa ludoterapia tradicional. Aqui ele não pode ser apenas um observador, precisa facilitar a viabilização do projeto, seja oferecendo ideias no início. Nesta situação, o terapeuta pode funcionar como uma espécie de assistente do autor, uma vez o que importa nessa fase do processo é o conteúdo da narrativa, o produto concreto, o resultado dessa experiência, isto é, o livro em si pode não ter a importância no sentido de valor artístico, mas o que conta é o resultado terapêutico obtido durante as elaborações, para cujo processo ele funciona como uma ferramenta de acesso ao mundo interno da criança. Muitas são as possibilidades da intervenção da psicoterapia infantil e a elaboração de um livro é apenas uma delas. O psicoterapeuta poderá criar juntamente com a criança um caminho mais suave e adequado para cada caso, respeitando a personalidade, os recursos e as limitações de cada criança, enfim, a sua individualidade. A psicoterapia infantil destina-se principalmente à criança na faixa de 3 a 11 anos de idade e pode ser aplicada individualmente ou em grupo, dependendo da abordagem adotada e do problema a ser tratado. Os motivos que levam os pais a buscarem a terapia para os seus filhos são bastante diversos, predominando dificuldades de aprendizagem e distúrbios comportamentais, especialmente agressividade e comportamento antissocial, ocorrendo igualmente em ambos os sexos. O tratamento realiza-se através de sessões de 50 minutos cada, e as crianças geralmente gostam bastante, visto que na sala de ludoterapia não lhes serão solicitadas atividades desagradáveis ou entediantes. Ali elas poderão falar ou brincar, sendo essa última a forma mais apreciada e através da qual cada criança se expressará de forma simbólica. As representações variam em função do tipo de quadro clínico que a criança apresenta. A participação dos pais é fundamental para o sucesso do tratamento, porque eles estão invariavelmente ligados ao quadro apresentado pela criança. Não se trata de culpá-los pelo problema, é que a criança é em geral uma espécie de reflexo da dinâmica familiar. Daí a importância do envolvimento dos pais no tratamento, para que se possa tratar a criança, orientando-os e recebendo deles o feedback necessário ao acompanhamento do caso, porém nem sempre a receptividade dos pais é favorável. No entanto, há muitos casos que são gratificantes, nos quais os pais apresentam-se cooperativos e envolvendo-se inteiramente com o tratamento. A melhora dos sintomas ou mesmo a supressão do quadro inicial é detectada através da evolução das representações da criança, muda sua maneira de abordar o tema central numa mesma brincadeira, assim como evolui também o teor de seus desenhos ou seu comportamento em geral. Ao valorizar sua produção, a criança vai ganhando autoconfiança
e maior desenvoltura com o tema, vai internalizando as intervenções feitas e se apropriando dos insights que surgem num clima de criatividade, entusiasmo pela atividade que desenvolve. Além da observação no consultório, o profissional psicoterapeuta também busca informações na escola e na família, com a finalidade de certificar-se de que os ganhos em terapia estão sendo generalizados para o universo de relação da criança. Às vezes, os pais queixam-se de que a criança piorou, relatando que ela, que antes era dócil e pacata, tornou-se briguenta e rebelde. Dependendo do caso, o profissional poderá interpretar esses comportamentos como ganho real para aquela criança em particular, visto que começou a sentir coragem para expressar seus sentimentos de desagrado, caso fosse incapaz de fazê-lo anteriormente. Caberá ao terapeuta interpretar cuidadosamente esses dados para identificar se indicam realmente uma melhora da criança ou não, atuando apropriadamente a partir dessa avaliação e do relato dos pais. O tempo de duração do tratamento é variável, podendo ocorrer nas primeiras 6 semanas, nos casos mais simples e agudos, ou estender-se por 1 ou mais anos, quando tratar-se de dificuldades estruturais ou mais complexas. Abordamos um pouco sobre o que é psicoterapia infantil. Gostou do tema? Inscreva-se em nosso canal. Ficou alguma dúvida? Deixe no campo de comentário que responderemos assim que possível. Muito obrigado!